Olá pessoal, na aula de hoje eu e o Dr. Leandro Carvalho, veterinário da Fazenda da Bica, nós vamos falar de um assunto para vocês que vocês vão gostar muito. Aliás, esse assunto no meio das aves ele é tratado como um tabu, porque muitas pessoas, mesmo no século que nós estamos, acreditam ainda que todo pintinho, filhotinho, pavãozinho, peruzinho, angolinha, ave aquática que sai do ovo com defeito é questão genética. Nem tudo que sai do ovo com defeito é genética. Quando a gente fala genética, aliás, na criação hoje, genética é quando a gente se refere à genética, é até engraçado. O contexto da genética que a gente utiliza não é a melhor forma. Quando a gente fala, é questão genética, é isso e aquilo, foge da linha, porque tudo que há um cruzamento, tudo que as pessoas vão falar hoje é genética. E na verdade não é isso. A genética é um estudo da transmissão de hereditariedade, entre outros fatores. É um ramo da ciência que estuda isso. Então quando a gente fala que é genética, não é a melhor denominação que a gente dá para o assunto. Mas enfim, só para deixar essa questão clara para vocês. Então, de uma forma correta, dizendo, nem tudo que sai do ovo, que eclode, que nasce do ovo com defeito, é questão de hereditariedade, que pode ser genes recessivos, genes dominantes, ou simplesmente consanguinidade, entre outros vários fatores que se dão por diversos, vamos pôr assim para vocês, diversas questões genéticas. Vou abordar para vocês aqui algumas questões de nutrição. Na continuação dessa aula, o Leandro vai conversar com vocês sobre as questões voltadas ao que nós começamos agora no começo da aula, sobre a genética. Então, o que pode acontecer geneticamente dizendo que leva a ocorrer pintinhos nascer com dedo torto, crânio inchado ou bipartido, bico torto, bico que às vezes vem com má formação, bico duplo, 3 ou mais patinhas, dedos totalmente quebrados. Deixa eu ver outras questões que acontecem aqui. Pintinho nascerem cego. Enfim, são várias anomalias que acontecem que às vezes a gente fica pensando, é genética, porque saiu do ovo. Nem sempre será isso, ok? Vamos lá. Essa questão de nutrição, ela é extremamente ampla. Tanto que, para responder a vocês de forma detalhada, eu gravei uma outra aula, que inclusive é uma aula que eu e o Leandro fizemos no curso de incubação, que já está disponível online para vocês cursarem, ok? No site da Agromestre, www.agromestre.com.br, esse curso já está disponível para vocês lá. Lá nós tratamos de diversos temas dentro do contexto de incubação, desde a alimentação das matrizes, o que não pode faltar na alimentação das matrizes, a alimentação dos reprodutores, técnicas de incubação, como fazer para não perder o pintinho no ovo, principalmente a higienização da forma correta do ovo, da chocadeira. Às vezes as pessoas lavam o ovo, é um tiro no pé fazer isso. Quando você lava o ovo, você leva mais bactéria para dentro do ovo, enfim. No curso nós procuramos resolver os principais problemas que aparecem na criação e tudo de forma muito prática, muito simples para vocês. Pessoal, tudo que nós vamos conversar com vocês aqui hoje está embasado na literatura, ok? Quem tiver interesse pode nos procurar, nós temos as fontes disponíveis, alguns não são no idioma português, nós traduzimos para vocês, são da literatura americana e da literatura europeia, que aqui no Brasil nem tudo a gente conseguiu achar que pudesse ser utilizado para o mendigante, assim como muito do que nós vamos falar aqui é da nossa prática no dia a dia. Então nós procuramos trazer para vocês os dois assuntos lado a lado, porque hoje em dia geralmente você vai participar de um curso, ele é totalmente prático, sem fundamentos técnicos, sem fundamento científico. Ou ao contrário, você vai participar de uma aula, de alguma coisa do tipo, é extremamente teórica, e daí acaba que na hora que você vai pôr em prática o conhecimento, dá uma deslizada. Então nós trouxemos para vocês de formas que vocês consigam pôr em prática, utilizando o conhecimento teórico que nós vamos passar para vocês, e a hora que vocês assistirem a parte prática, vocês consigam aplicar também na casa de vocês e tenham o resultado que nós vamos contar para vocês. Enfim, vamos lá. Vou fazer algumas afirmações aqui para vocês, e depois dessas afirmações, o Leandro vai fazer a explicação da questão genética para vocês. E após isso, na descrição do link, nós já vamos botar o link que vai ficar disponível para vocês do vídeo da aula, explicando detalhadamente cada questão nutricional que tem impacto no nascimento e na eclosão do ovo para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, dedo tortos.
em pintinhos, independente da espécie que seja, índio gigante, outras galinhas ornamentais, outras raças, né, de galinhas ornamentais, pavões, fazões, angolas, enfim, todo tipo de ave, os pistacídeos também, tá? Às vezes a gente esquece de citar eles, mas não fogem à regra. Veja só que extraordinário, 90% desta causa de má formação no dedo, essa má formação óssea, é questão nutricional. Opa, peraí, como é questão nutricional se outros pintinhos não nascem assim? Da mesma forma que a gente afirma para vocês que não é 100% questão genética. Ah, mas então eu tenho genes recessivos. Ok, então você está querendo dizer para mim que todos os animais que nascem com o dedo torto é genes recessivo. Ótimo. Mas e quando nós corrigimos a ração e fornecemos a ração específica para aquela espécie animal? Então, por exemplo, essas anomalias ósseas é muito comum acontecer em aves que são maiores em estatura e maiores em questões corporais. Exemplo, por que eu digo isso para vocês? Geralmente vocês vão alimentar essas aves com ração de galinha. Vocês podem observar que dificilmente vocês vão ver galinha caipira, garnizé, fazões, angolas nascerem com o dedo torto. É uma proporção muito baixa se vocês forem comparar índio gigante, pavões, pavoas, peruas, avestruz, emus. Vocês vão ver que a frequência que acontece de nascer dos tortos é muito maior nas aves maiores. Ué, mas o porquê disso? Simples, pessoal. Muitas das vezes, se a gente for uma proporção assim, eu acredito que mais de 80% dos criadores não possuem o conhecimento o suficiente para formular uma alimentação correta. Tanto que, por que eu falo isso para vocês de forma prática? Nossos clientes hoje em dia já não tem mais esses problemas. E quando tem, a gente analisa o cruzamento e fazendo alteração no cruzamento, elimina. Então a gente tem certeza que a alimentação incorreta é a maior responsável pelos dedos tortos. Veja só, quando a gente fornece uma ração de crescimento de pintinho, ração inicial de pintinho, ou ração de crescimento de franguinho, que geralmente vai ser engorda, ou a pré-inicial, independente da ração, vai ter vários nomes de acordo com a localidade, de acordo com a região. O que acontece? São baseadas para quê? Galinhas caipiras, poedeiras, ou galinhas poedeiras, ou galinhas de corte. É a necessidade nutricional dessas aves. A partir do momento que você vai utilizar a mesma ração, sem aditivar ela, sem levar em consideração a necessidade nutricional de um índio gigante, que é uma ave de uma estatura totalmente maior, ok? Pavão, fazão, os fazões de grande porte, ok? Perus, emas, avestruz, enfim, aves maiores, é simples, a conta não vai fechar. Tem uma necessidade nutricional muito maior, a ração não atende isso. Então, ela vai contribuir para que tenha um aumento de anormalidade ósseas nessas aves, ok? Então, primeira coisa, quer reparar problemas de dedo torto? Atentem-se à alimentação que está fornecendo. Procure fornecer alimentação específica para aquela espécie. Que nem, por exemplo, hoje nós já trabalhamos com diversas fórmulas de ração para índio gigante, independente da genética. Nós temos para todas elas. Mesma coisa para pavão, fazões, perus, por aí vai. Porque nós vemos que é uma necessidade do mercado. Então nós já conseguimos resolver essa questão nutricional. Quando acontece do dedo torto ou do bico torto nascer em boa parte dos pintinhos, aí, além da questão nutricional, existe a questão genética, que é o que o Leandro vai explicar agora para vocês na continuação dessa aula minha. Um detalhe muito importante que vocês precisam levar em consideração é: ração de postura não é a melhor ração para ave de reprodução. Existe uma diferença tremenda nisso daí. Vamos lá. Ração de postura. Qual é o objetivo? Ovos comestíveis. Ovos de mesa, ovos que você come. Essa é a ração de postura, para uma galinha de postura. Ração de reprodução, o que muda? A ração de reprodução ela é voltada para qual fim? Suprir a necessidade nutricional da matriz, isso no caso das fêmeas, ok? E suprir a necessidade nutricional do pintinho, ou do pavãozinho, do peruzinho, como funciona isso? Essa ração ela é voltada para a transmissão de vitaminas, minerais e aminoácidos através da gema para a formação do embrião, ao mesmo tempo que ela também foca na nutrição da mãe. Então o que acontece? Isso faz com que o embrião
tenha os principais ingredientes em quantidades mínimas necessárias para ter um bom desenvolvimento. Por isso que a ração de reprodução reduz a níveis muito baixos, isso quando não elimina os problemas ósseos que acontecem nas aves. E não só os de pintinhos, tá? Essas rações específicas para elas também eliminam os problemas ósseos musculares que vão dar na idade de pré-postura ou na fase final de crescimento das aves, com volta de 6, 4 a 8 meses. Exemplo, de perna bamba, doenças musculares, lesões musculares. Tudo isso a ração acaba corrigindo por forma de prevenção, sem ter a necessidade de usar antibiótico e anti-inflamatório. Entendeu? Quando se trata do macho, qual que é a função da ração de reprodução? Ela vai fornecer tudo para a nutrição do macho e, o mais importante na questão de reprodução, ela vai fornecer os nutrientes e as vitaminas necessárias para que a qualidade do sêmen, do espermatozoide contido no sêmen, seja a melhor possível. Então a ração de reprodução ela resolve dois problemas. A infertilidade do macho ou a baixa infertilidade, aumenta a imunidade do macho, aumenta a qualidade reprodutiva do reprodutor e aumenta a qualidade do embrião, assim como mantém a galinha com uma saúde muito mais saudável e estável do que quando na ração de postura. Agora, após a aula do Leandro, ele vai direcionar vocês para o link abaixo na descrição do vídeo, onde nós vamos explicar detalhadamente tudo isso que eu disse para vocês. Cada ingrediente, cada vitamina, cada mineral e aminoácido responsável por todas essas anomalias que vocês conhecem quando há problemas na incubação. Até a próxima. Leandro, agora é com você. Olá, aqui é o Leandro Carvalho, do Indigante Fazenda da Bica, veterinário. Estamos aqui para bater um papo aqui, procurar desmistificar, né, algumas anomalias de pintinhos aí no nascedouro que muitas vezes são relacionados com deformidades genéticas, né? Então é sabido aí, por estudos com embasamento científico, que é normal até 0,3% dos pintinhos terem uma anormalidade, nascerem com alguma normalidade genética. A maioria desses pintinhos também, que tem algum defeito genético, morrem antes de nascer, embora alguns podem nascer dentro desse percentual aí de 0,3%. Então pode acontecer bico cruzado, às vezes caixa craniana aberta, também pode estar relacionada a matrizes muito novas e dificilmente são por defeitos genéticos. Como a gente viu, 0,3% dos que eclodem aí podem ter um defeito genético. Então a porcentagem é muito pequena. É lógico que quando estiver ocorrendo em maior quantidade tem que ser avaliada. Mas dentro dessa porcentagem aí que é estudado, é uma porcentagem muito pequena por defeito genético. Então, aonde estão as causas? Aonde que a gente tem que olhar? A maioria das causas estão em manejo, nutrição, tanto de matrizes, como manejo dos ovos, temperatura de estocagem, umidade de estocagem, temperaturas altas ou baixas na incubadora, problema de umidade na incubadora, deformidade de ovos, porosidade de casca de ovo. Então tem vários fatores aí que são muito mais fáceis da gente cercar aí e são responsáveis por grande parte desse nascimento de pintinhos com deformidade aí. Por exemplo, bico cruzado, bico curto, bico de papagaio, bico de cima maior que o de baixo. Isso tudo pode ser causado por temperatura, tanto na incubação, temperaturas altas, baixas, muita variação de temperatura, ventilação inadequada, tanto no nascedouro quanto na incubadora. Até membros duplicados, que o pessoal acha aí com certeza é um defeito genético, pode ser causado por variação de temperatura também na incubação. Crânio aberto também pode ser causado por variação de temperatura, ou muito alta ou muito baixa, ventilação inadequada, bico cruzado, umbigo mal fechado, saco vitelínico exposto. A maioria desses problemas estão relacionados a manejo de incubação ou manejo dos ovos lá na estocagem. Se você não tem uma estocagem boa, uma estocagem com umidade boa, com a temperatura adequada, por um período aí que não vá prejudicar a eclosão lá na frente, você certamente vai ter esses problemas. Desinfecção dos ovos também de maneira inadequada pode formar uma contaminação bacteriana que pode levar à mortalidade de pintinhos aí durante a incubação. Então, além dos fatores nutricionais, começam lá na matriz. Você tem que olhar o manejo dos ovos na estocagem, tem que olhar
o manejo da incubação, tá atento aí, principalmente a gente que trabalha com chocadeiras aí mais amadoras, né? Não são chocadeiras profissionais, que seriam as com mais de 20 mil ovos aí, que tem incubatórios profissionais, que aí a regulagem de temperatura e umidade realmente é diferente, mas dá para potencializar e muito em chocadeiras menores se a gente estiver atento, tiver um bom medidor de temperatura, um bom medidor de umidade. Mesmo que a gente não consiga todo esse profissionalismo, a gente pode, através das intervenções nossas diárias e o acompanhamento diário do incubatório, evitar muitos desses problemas. Então vem desde a seleção dos ovos, ovos muito grandes, ovos muito redondos também, atrapalham por problema do pintinho rotacional lá, então tende a ter uma mortalidade maior. Ovos muito grandes podem proporcionar um nascimento tardio, ovos muito pequenos podem ocasionar nascimento de pintinhos menores e ou adiantar também. E bolha de ar, a qualidade da bolha de ar pode causar N problemas também, que o pintinho começa a rotacionar ali onde ele tem que bicar na bolha de ar. Se estiver muito grande, ele não vai conseguir atingir a casca, vai se esforçar muito para isso. Isso pode dar problema, hemorragia no bico e até nos membros por esforço para bicar. E no nascedouro também, piso do nascedouro escorregadio, pode abrir a patinha, né, dar aquela deformidade. Dedos tortos, muita gente acha que é genético e não é, a maioria das vezes é umidade e temperatura inadequada durante a incubação e durante o nascedouro dos pintinhos. Então eu acho que antes da gente preocupar com defeito genético, tem N fatores aí que dão muito mais problema. Tem como a gente interferir, se for genético, só descarte, se você identificar a matriz, o reprodutor, ver o que está acontecendo, é um problema muito mais difícil de ser solucionado. E como a gente viu aí com base em estudos científicos, o nascimento de pintinhos com defeitos genéticos aí é 0,3%, então é muito pouco. Então vamos atentar ao manejo, vamos atentar à nutrição, vamos atentar à regulagem de chocadeira, desinfecção de ovos, enfim, na escolha dos ovos que vão ser incubados. Aí está a maioria das causas de deformidade dos pintinhos no nascimento. Então, espero ter contribuído aqui, completando o vídeo do Gabriel aí, né, ajudar a desmistificar um pouquinho dos defeitos genéticos no nascimento de pintinho. E um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.